Storytelling, eu preparei, esse é um conteúdo bem, de comunicação bem estruturado, assim, né, que eu vou falar sobre comunicação não violenta. Então, estou abrindo aqui a janelinha para compartilhar os slides que eu preparei para mostrar para vocês. E deixa eu ver se carregou bonito. Está aqui. Eu sou cofundador do Flowfoco. O Flowfoco é uma consultoria de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu sou da área de tecnologia há muito tempo. E eu também sou professor na Linux Tips. Quem conhece o canal Linux Tips ali, manda um salve. Eu vou falar para vocês hoje sobre comunicação não violenta. O tema na minha palestra, não adianta fugir. Você precisa se comunicar. A galera de TI está sempre no meio de alguma coisa ali, sempre entre no meio das áreas de negócio, no meio das áreas administrativas, negociando entregas, perrengues e tudo mais. E a forma como você se comunica é o que faz toda a diferença do sucesso ou do insucesso, daquele conflito ser produtivo ou improdutivo, e não dá para fugir disso mesmo. Então, eu vou trazer esse elemento, essa metodologia, esse modelo de comunicação chamada CNV, e eu vou trazer de um jeito bem estruturado, assim, para você já hoje conseguir, se quiser, começar a usar CNV em determinadas situações, você já consegue, a partir dessa palestra, ter o material necessário para você ter a CNV no seu repertório de comunicação. Bom, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar o que é, obviamente, a comunicação não violenta e qual o porquê, né, de usar a comunicação não violenta, a estrutura de montagem da comunicação, como é que você estrutura ela para utilizar no dia a dia, quais são os principais elementos que precisam estar presentes na sua comunicação para garantir que você está usando essa forma de se comunicar, a CNV, e, obviamente, vou trazer exemplos práticos ali, uns 4, 5 exemplos ali para você ver como é que junta tudo e faz uma fala com CNV. Alguém aqui nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas nunca usou a CNV? Fala eu aí no chat para eu saber. Quem não conhece a CNV, a primeira vez está sendo apresentado para essa estrutura de comunicação. Fala um eu para eu saber. O Rafa. Boa. Vamos lá. Primeiro, antes de falar da CNV, o que acontece quando a gente está numa situação que a emoção toma conta. A gente está numa situação onde a gente fica extremamente irritado, nervoso, e aí a comunicação sofre, né, junto com essa situação. Eu peguei um exemplo aqui, que alguns de vocês já devem ter visto, rodou no Twitter esse exemplo. Foi um áudio de uma daily, onde 2 devs começaram a discutir ali no meio da daily, na frente de todo mundo, e tem tudo a ver com a conversa de hoje. Então, eu extraí esse áudio e legendei aqui algumas partes. Vamos assistir junto aqui, vamos ouvir junto e prestar atenção nessa situação. Uma coisa é você... E eu vou ficar comentando entre que eu vou ficar dando, então que eu vou ter que conseguir, porque eu vou ter que fazer um campo de análise agora. Né? A resposta podia vir bem mais rápido, mas já que não veio, tá tranquilo. Caramba, você quer que a resposta venha mais rápido ou venha mastigada? Porque não passou 2 minutos que eu te mandei. Mano, eu tô em 3 projetos mastigados. Beleza, você tá em 3, eu tô em 5, cara. Você tá em 3, eu tô em 5. Não, você é um desenvolvedor sênior, não tem que pegar na sua mão não, rapaz. Você é barbado, você já trabalha há 20 anos. Você fala comigo, tá arrombado? Eu não te desrespeitei, não. Olha aqui, ó. Rapaz, eu não te xinguei, não. Você tá nervoso, o problema é seu. Tem 6 pessoas aqui e todas provam que eu não faltei com respeito com você. Eu não faltei com respeito com você. Tem ofensa, gente. Você que me ofendeu, eu não te ofendi. O meu recado já foi dado. Fica me colocando aí nas suas pendências, velho. Vira homem, velho. Ô, Fausto, por favor, gente, vamos seguir aqui. Bom, deu para sentir aí, né, o exemplo aqui, né? Como é que a gente se comunica nessas situações onde o emocional assumiu, né? A discussão assumiu, a gente foi para o lado emocional.
a gente vê muito bem nesse exemplo aqui. A gente começa a julgar a pessoa, a criticar a pessoa, independente de quem... Eu não vou discutir aqui quem está certo, quem está errado. Para mim, todas as pessoas desse áudio poderiam ter uma comunicação melhor. O cara que fala mais poderia ter uma comunicação menos passivo-agressiva, apesar dele não xingar o outro, ele tem um jeito bem passivo-agressivo de falar, de pontuar as coisas que é provocativo. O outro cara, né, falou, pô, seu arrombado, eu quero, né, vai e tal, também não precisa nem falar. E a pessoa ali que também, que deve ser, não sei se é PO, a Scrum Master, quem é que estava conduzindo essa... Gente, vamos continuar aqui. Também poderia ter interrompido ali, mas enfim, todo mundo poderia usar a estrutura da comunicação não violenta, esse é um exemplo muito possível no dia a dia. Quando a gente não usa, quando a gente vai para o emocional, é isso, crítica, julgamento, a gente sobe os nossos mecanismos de defesa, e aí a comunicação vira um ataque e defesa. Ataque contra a defesa, vira ali uma lei do... Vem aí uma lei de eu ataco, eu me defendo, eu ataco, eu me defendo, e acabou. A gente para de falar do assunto principal para ficar só tentando um lacrar em cima do outro. E que situação, né, Marina? Terrível. Bom, quem pode nos salvar e agora quem poderá nos salvar? A comunicação não violenta, nessas e em muitas outras situações do dia a dia de trabalho, do dia a dia da vida, é uma ferramenta que vai ajudar, pode ajudar e tem ajudado muita gente que já conhece e já tem praticado. Vamos falar o que ela é, né? Esse é um livro sobre esse assunto, um livro que deu origem a várias palestras sobre isso. E o que é a comunicação não violenta? Ela é uma linguagem, ela se baseia nas nossas habilidades de se comunicar, só que ela considera que nós somos humanos nos comunicando, né? E que nós temos características e condições humanas que precisam ser atendidas durante a comunicação, mesmo em condições adversas, mesmo quando a temperatura está quente ali. Ela assume que, quando a gente está discutindo um assunto, a gente tem necessidades que são básicas para a gente, que a gente quer atender nesses assuntos, e que as nossas ações de comunicação buscam atender essas necessidades. Só que quando a gente perde a mão, a gente acaba não atendendo essas necessidades e dá tudo errado. A CNV é essa estrutura na comunicação que traz consciência para as necessidades, tanto, né, de todas as partes, as minhas e da outra pessoa, e ela identifica por trás das mensagens formas de falar sem agredir, de ouvir sem se sentir ofendido, e tornam... Conflito não dá para eliminar da nossa vida. Conflito faz parte do mundo corporativo, faz parte da nossa vida ter conflitos, mas ela torna esses conflitos produtivos, esses conflitos uma discussão produtiva que acaba gerando bons resultados, e não conflitos destrutivos, e esse que a gente acabou de ver que não levou a lugar algum. Isso é a CNV. Eu gosto de dizer o seguinte, gente, apesar do nome chamar comunicação não violenta, ela não é bonitinha, fofinha, lindinha, nhenhenhé. Não, ela é extremamente prática e assertiva. Tá? Ela tem 4 elementos, que eu vou falar deles, mas ela é prática e assertiva. Ela tem esse nome porque é uma comunicação habilidosa, é uma comunicação que busca não agredir e nem ofender. E quem é o autor dessa comunicação? É o Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg, infelizmente, ele já faleceu há pouco tempo, em 2015. Ele foi o fundador do Centro de Comunicação Não Violenta lá em Detroit, é o autor desse livro. E olha que legal, gente, se você pesquisar sobre a vida dele, você vai ver que ele introduziu tratados de paz usando essa metodologia na Sérvia, na Croácia, na Ruanda, no Oriente Médio, no Sri Lanka. Tem vários documentos de tratados de paz e ele treinou secretários da ONU nessa comunicação para poder mediar as situações de paz. O que eu quero provar com isso aqui para vocês? Que é o seguinte, se funciona nessas situações extremamente hostis, não é possível que não vá funcionar no nosso ambiente de TI, entre devs, entre SREs, entre DevOps. Não é possível, né? Se funciona ali, vamos ter esse cuidado que vai funcionar para a gente também. Tudo bem até aqui, gente?
sobre a CNV? Vocês estão gostando de saber sobre ela? Vai conversando comigo aqui. Eu adoro quando vocês vão soltando comentários no chat aqui, tá aberto, manda ver, tá? Tô falando rápido, tô falando, tá indo bem? Vai me pontuando aqui se é isso aí, tá gostando? Tranquilo, valeu, Ana Lídia. Os elementos da CNV são só 4 elementos: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Se você estruturar numa conversa séria que você for precisar com alguém, identificar quais são esses 4 elementos e estruturar na forma de se comunicar, você está usando a CNV e a comunicação vai ser muito assertiva, vai ser muito melhor do que se você, obviamente, fosse para o outro lado ali da discussão. Eu vou falar cada um desses 4 elementos e vou mostrar como é que eles funcionam quando estão juntos. Então, para usar a CNV, você precisa entender. Eu digo que são 4 variáveis que a gente usa na hora de se comunicar. Você mapeia essas variáveis, popula essa variável com a informação que diz respeito na hora de se comunicar, e aí você monta uma frase com essas 4 variáveis, um parágrafo com essas 4 variáveis na hora de se comunicar, e você já está usando automaticamente a estrutura da comunicação não violenta. Vamos lá, vamos falar de um por um agora. Olha que interessante. Vou começar pela observação. O que é observação? É o cuidado de você observar uma situação sem colocar o seu julgamento, sem fazer uma avaliação, só observar o fato, tá? Sem julgar, sem avaliar, sem interpretar. É um passo antes do julgamento que vem quando a gente observa uma situação. E aí, para isso, você precisa ter atenção aos fatos concretos que todo mundo também está observando, fatos que não gerem interpretações duvidosas ali. Essas avaliações, elas precisam, então, se basear nessas observações de cada contexto. É como se uma câmera pegou uma cena, filmou uma cena com áudio e vídeos, filmou, e você está descrevendo a cena. Então, em vez de você falar assim, André, você estava muito irritado na reunião. Muito irritado é o meu julgamento. Mas eu falo, André, na reunião, você bateu a mão na mesa, você apontou o dedo e subiu o tom de voz. Uma câmera vê você batendo a mão, ouve que o tom de voz, né, o volume do tom de voz aumentou, e isso uma câmera vê. Se você descrever essa cena dessa forma, em vez de falar, André, você estava muito irritado, muito impaciente, se você descrever, você conseguiu fazer uma observação sem o seu julgamento. Eu vou dar vários exemplos aqui para vocês pegarem aqui. Ó. Eu vou falar uma frase, e aí você põe no chat aqui se essa frase é um J, é um julgamento meu, ou se ela é um O, uma observação. Então eu falo a frase, você bota aí, J ou O. Primeira frase, se eu falar para uma pessoa assim, olha, na conversa de ontem, você parecia muito distraído. Isso é um J ou é um O? É um julgamento meu ou uma observação? A Lídia já meteu um J ali. É isso, Marina. É um julgamento meu, na conversa de onde você parecia muito distraído. Não é uma observação. Observação, o que uma câmera pegaria? Como seria um jeito de falar isso sem esse julgamento? Olha, na conversa de ontem, você ficou mexendo no celular enquanto eu estava falando com você. Na conversa de ontem, você me fez repetir umas 3 vezes tudo. Eu acabava de falar e você falava, não entendi, você pode repetir? Isso foi o que eu posso relatar. Em vez de falar, você parecia distraído, você parecia que você não estava me dando atenção. Entendeu? Vamos lá, vocês estão arrasando aqui. Próximo exemplo. Ô, André, você é grosseiro e agressivo com as pessoas. J ou O? Você é grosseiro e agressivo com as pessoas. A maioria botou J, Samuel botou um O de observação. Olha só, isso, eu falar que uma pessoa é o meu julgamento de algo que eu estou vendo. De novo, eu tenho que dar um passo atrás à cena anterior e descrever o que eu vi a pessoa fazer para eu ter essa conclusão. Então, o que eu vi, o que eu observei? Olha, André, você interrompeu tal pessoa que estava falando, você, inclusive, interrompeu e ainda falou para ela, você está falando besteira. Pô, aí eu descrevi o que o André falou, eu escrevi o que eu observei. Aí, isso é uma observação, mas falar desse jeito é um julgamento. Vamos lá, tem mais exemplos aqui. Durante a reunião você se ausentou 3 vezes para atender o celular. Valeu, Samuel. Durante a reunião você se ausentou 3 vezes. Observação.
Não estou falando que a pessoa não estava nem aí para a reunião, não estou falando, durante a reunião você estava viajando, durante a reunião você estava ausente. Não, durante a reunião você se ausentou para atender o celular. É uma observação. Você vê que quando você toma esse cuidado, já tira uma intensidade muito grande na sua fala e na forma que isso chega para a pessoa. Até para um elogio, olha só. Você é uma excelente dev. Nossa, você é a melhor dev que eu já trabalhei. Você é excelente como dev. Boa, né, Lídia? Julgamento, né? Ou seja, até para um elogio, se eu não observo, se eu não trago um relato do que eu estou vendo, é um julgamento meu. Agora, se eu falo para você, Ana Lídia, o seu código é bem documentado, você usa ali uma linha lógica extrema que faz muito sentido aqui, porque você conecta essa parte com essa, você se preocupa ali em manter, entregar dentro do prazo, entregar ali o que a gente tem combinado para esse sprint. Meu, isso tudo que você faz, para mim, faz com que você seja uma excelente dev. Entende? Se eu relatar o que eu estou vendo, se eu relatar minha observação, sempre que eu precisei de ajuda, você arrumou esse tempo para me atender. Arrasou, Ana. Bom exemplo também. E para fechar, olha esse aqui que confuso, ó. A mina ser uma ótima integrante de equipe e se preocupa com os outros. Jotaço, é meio pegadinha esse, mas é Jota. Porque a pessoa vai falar, ué, mas o que faz de mim uma ótima integrante de equipe? O que faz você achar que eu me preocupo com os outros? O que uma câmera pegaria? Olha, se eu falar para Ana Lídia, você oferece ajuda com frequência, toda vez que alguém está com dificuldade, eu vejo você ir lá e falar assim, meu, posso te ajudar? Eu vejo que você, quando alguém está muito quieto, ali você vai lá, pergunta, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Você oferece ajuda, você vê se a pessoa está bem. Pô, isso é um relato. E aí vem, depois desse relato, eu posso até trazer o julgamento, que eu acho disso. Pô, isso para mim faz de você uma ótima integrante de equipe, se preocupa com os outros. Então aqui eu começo pela observação, julgamento, porque talvez seja o elemento que a gente mais erre na comunicação. A gente tende a já ir logo pro que a gente acha, né? O que a gente está fazendo. O Hélio pegou suporte para o laptop do tio Bruno de forma espontânea. Vamos lá. Então, essa é a observação, esse é o cuidado de, na sua fala, você dar um passo antes do julgamento e falar só o que você está observando. Esse é um elemento fundamental e um cuidado dos cuidados principais. O outro elemento são sentimentos. A gente costuma dizer assim, não, eu sou racional. Quando eu vou discutir um assunto, eu gosto de discutir de maneira racional. Gente, não dá. Nós somos seres humanos. Por mais que a gente tente ser apenas racional, a gente é muito mais emoção do que razão. Muito mais. A gente é mais de 80% emoção. Então, a gente precisa encontrar espaço para o sentimento na conversa. Não pode tentar esconder, botar debaixo do tapete, que ele sobe à tona com mais força ainda. Então, o que na conversa, na comunicação não violenta, a gente precisa entender o que a gente está sentindo, dar um nome certo para aquilo, entender como a gente sente. Fizeram uma pesquisa com 500 mil de pessoas e só 36%, ou seja, um terço ali, soube nomear certinho a emoção que estava sentindo. Só pare e pensa, quantas vezes no dia você presta atenção o suficiente na sua emoção e consegue dar um nome certo para ela? Por exemplo, agora, tenta pensar, tenta me dizer como é que você está se sentindo agora. Qual é a emoção mais presente em você nesse momento? Não precisa responder aqui no chat, mas se quiser eu vou adorar saber. Qual é a emoção mais presente em você? Qual é o sentimento mais presente em você nesse momento? Não é uma tarefa muito fácil, né? A gente não é muito educado para isso. Só que, quando a gente não usa a emoção certa, não nomeia a emoção certa, a gente vai tratar ela, pode tratar ela do jeito errado. Então, se eu falo... Olha um erro que a gente comete em relação a sentimentos e emoções. Eu levei uma fechada no trânsito, fiquei super irritado, aí chego em casa super irritado, e aí minhas filhas falam assim, pai, o que você tem? Ah, tô cansado. Eu chamei de tô cansado. Meu cachorrinho tá doente, tô triste porque o cachorrinho tá doente, chego no trabalho abatido, alguém fala, ô André, o que você tem? Ai, tô cansado, tô tão cansado. Chamei de tô cansado.
E, às vezes, eu tive uma semana puxada, dormi mal, tal, tô com sono. Aí alguém fala, nossa, André, você tá tão quieto hoje que você tem. Pô, tô cansado. Esse último tô cansado é o cansado de cansaço mesmo. E para esse cansaço, a cura é descansar. O segundo, que é tristeza e não é cansaço, não adianta você querer ir dormir. Você precisa tratar o que te deixou triste. O primeiro é nervosismo. Eu não tô. Vai tentar descansar quando você está nervoso. Então não é o antídoto para esse nervosismo, é outro. É você respirar, é você tomar uma água, fazer alguma outra coisa. Então, se você não dá o nome certo para a emoção, muito provavelmente você está lidando ela também da maneira errada para ela te. E aí ela não vai embora. Faz sentido essa provocação aqui? Então a gente precisa saber explicar os sentimentos. Olha que legal essa tabela aqui da Julia West, dos principais emoções. Oi, Érica, bem-vinda. Das principais emoções, felicidade, tristeza, raiva, medo, alguns autores chamam de vergonha, outros chamam de nojo, mas é uma mesma química ali cerebral para isso. Olha que interessante, olha quantas variações tem. Felicidade tem uma variação quando ela está alta, às vezes a gente está vibrante, radiante. Quando a gente está média, às vezes a gente está animado, alegre. Às vezes ela está baixa, mas a gente está feliz, mas está baixa, está ali, tranquilo, contente. Então, aquela pergunta que eu fiz para você, e agora, olhando essa tabela toda, tenta encontrar um nome para a emoção desse momento para você. Vê se fica mais fácil. E mais do que isso, vê se fica agradável para você conseguir dar um nome para isso. Não dá uma mexida só de falar, pô, eu tô assim, faz mais sentido eu tô assim. Já não parece que acolheu alguma coisa? Por isso que é tão importante a gente entender as nossas emoções e dar nome para elas. Então, esse é o elemento dos sentimentos. E a gente tem vários sentimentos em relação às nossas necessidades. Quando as nossas necessidades são atendidas, essa tabela do próprio Instituto CNV Brasil, calmo, relaxado, conectado, a tabela está no masculino, tá? Eu peguei a tabela original mesmo, para respeitar ali o chat, mas eu gosto de falar calmo, calma, relaxado, relaxada, descansado, descansado, contente. E quando não está atendida, quando a nossa necessidade ali não está sendo atendida, a gente fica com raiva, a gente fica triste, a gente fica frustrado, a gente fica várias outras coisas. Então, entender isso, mesmo que seja uma emoção para o lado de uma necessidade não atendida, é muito importante e precisa estar presente na comunicação. Está aqui o link, depois se vocês quiserem, a tabela eu disponibilizo, já disponibilizei para o evento essas apresentações, aí vão ver como é que eles vão disponibilizar para vocês. Mas qualquer coisa, vocês pegam o meu contato e mandam um direct para mim. Vamos lá. Passo 3. Passo 3 é identificar, lembra, observação, sentimento, e agora vamos falar de necessidade. Toda vez que a gente tem uma discussão com alguém, tem uma necessidade por trás disso. A gente precisa identificar. Senão a gente fica só se agredindo. Ah, seu arrombado. Ah, eu quero que você dê mastigado. Ah, eu quero... Não fala assim comigo, não sei o quê. Esquecemos de tratar a necessidade principal, que era reportar uma task com mais detalhes, que era dar um prazo maior, não sei qual que era a necessidade, mas esqueceu ali, virou uma conversa que ficaram só se atacando, em vez, né, no exemplo que vocês viram agora há pouco. Identificar as necessidades. Todo diálogo visa atender uma necessidade, um fim, um objetivo. É importante a gente, nesse diálogo, mesmo que seja um diálogo mais firme, mais que a gente esteja nervoso, identificar o que eu realmente quero nessa conversa e o que o outro quer, o que a outra pessoa quer. A forma mais simples de fazer isso é se perguntar: qual que é a necessidade que não está sendo atendida aqui? Qual a necessidade que eu estou buscando aqui, que eu estou conversando e não está sendo atendida? Primeiro você tem que entender isso, senão vai virar só uma discussão vazia e às vezes muito pesada. E aí, olha que legal, gente, uma ferramenta super poderosa para identificar as necessidades, é uma ferramenta que todo mundo vem equipado, que é a escuta ativa. É escutar mesmo. Tem vários níveis de escuta, tá? Tem aquela escuta que você ignora, o pessoal fala que você não ouviu. Tem aquela que você finge que está ouvindo, sabe? Tô digitando aqui, fala, sei, tô fingindo. Tem a seletiva, que eu ouço só o que eu quero e não ouço a frase toda. A comunicação só vai melhorar quando você já passar disso e chegar numa escuta atenciosa. E tem uma melhor ainda, que é uma escuta empática, ou seja, eu não só ouvi o que a pessoa disse, mas eu consigo me colocar e sentir ali o que essa pessoa está sentindo nessa situação, por que ela está se sentindo dessa forma, consigo identificar a necessidade dela e até o sentimento dela nessa situação.
Então, ouvir, escutar ativamente é uma das ferramentas para você identificar as necessidades. E aqui uma lista de necessidades humanas, né? Também tabela do Instituto CNV Brasil: honestidade, integridade, compaixão, humor, necessidades muito comuns: respeito, harmonia, contribuição, enfim, a gente tem várias necessidades. E percebe que eu também posso chamar necessidade de valores humanos. Nós temos valores pessoais. E às vezes, na comunicação, nossos valores precisam ter um acolhimento, um atendimento, para a gente não ir para um lugar de frustração ou para a discussão não ser vã. Tudo bem? Estamos juntos aqui. Vamos para o último elemento. Falamos de observação, falamos de sentimento, falamos de necessidade. E aí a comunicação não violenta tem o elemento pedido, fazer o pedido. O que você quer, André? Por que você está tendo essa conversa comigo? O pedido, ele tem 3 características. Primeiro, o que eu estou conversando com a pessoa, discutindo com a pessoa, o que eu estou pedindo para a pessoa, ela precisa ter liberdade de falar não, senão vira uma imposição. E aí a comunicação não violenta não cabe, não é a comunicação que cabe. Então não pode ser uma exigência e precisa ser bem específico, não pode ser vago. Então, se eu estou discutindo, por exemplo, com a minha filha, eu não vou falar assim: filha, você precisa ser mais paciente. Minha filha vai falar: ué, o que será que é ser mais paciente? Está vago isso. Ou se eu estou falando com um amigo: pô, você precisa ser mais presente. Está vago. Pô, eu queria que você fosse mais presente. Está vago, não está muito claro, precisa ser específico. Vou dar uns exemplos aqui para fazer sentido. Vamos lá. Então, observação, sentimento, necessidade e o pedido. Vamos juntar tudo e pegar uns exemplos aqui para vocês verem como é que fica a comunicação, mesmo quando eu estou frustrado, mesmo quando eu estou chateado, como é que fica a comunicação, como é que fica eu me coloco para a pessoa. Eu vou pegar exemplos diferentes com esses 4 elementos em ordens diferentes, para vocês verem que eu posso usar qualquer ordem, tá? Não precisa ser sempre na mesma ordem. Qualquer ordem, se você usar esses elementos bem colocados, a sua comunicação está sendo by the book ali, né? Perfeitamente uma comunicação dentro das características da CNV. Primeiro exemplo, vou começar pela observação. Daniel, você ainda não começou a trabalhar na sua task. É uma observação, não estou falando nada além disso. Daniel, você ainda não começou a trabalhar nas suas tasks. Sentimento. Isso me deixa preocupado e apreensivo. Porque, né, esse é o sentimento, aí eu já vou meter necessidade. Porque é importante para mim que a gente cumpra os prazos combinados com o cliente. E o pedido. Você pode dar uma atenção para esse assunto e concluir até sexta de manhã, por favor? Coloquei todos os elementos numa fala. Ou seja, eu não estou falando: Daniel, seu arrombado, você ainda não mexeu nessa task aí, tá sentado em cima, tá difícil, quer que eu pegue na sua mãozinha? Igual o cara fez ali no áudio que a gente começou. Não, estou trazendo observação, sentimento, necessidade de pedido. Qual a chance dessa conversa descambar? É muito mínima, tá? Vou pegar outros exemplos agora, misturando a ordem dos 4 elementos. Vou falar, olha esse exemplo aqui. Vou falar com 2 pessoas, de uma maneira CNV. Glaucio e Thales, vou começar pelo pedido agora, ó. Glaucio e Thales, vocês topariam me acompanhar no almoço hoje? Pedido. Necessidade. Estou precisando conversar e refletir. Observação. Eu tive uma reunião difícil, eu ouvi muitas coisas negativas sobre o meu trabalho. Observação. Sentimento. Estou me sentindo arrasado. Tá lá. Trouxe ali um convite para o Thales e para Glaucio almoçarem comigo, trouxe a necessidade, observação, sentimento. E numa ordem diferente. Vamos lá. Mais 2 exemplos aqui em ordens diferentes ainda. Agora, Aninha. Vou começar pelo sentimento. Agora, Ana, eu estou me sentindo inseguro hoje. Observação. Eu preciso fazer uma importante palestra para uma plateia grande e exigente. Observação. Necessidade. Preciso ampliar minha confiança de que eu sei o conteúdo. Pedido. Você pode assistir um ensaio meu e fazer considerações e perguntas no final? Coloquei todos os elementos. Vamos pegar uma situação de a gente ficar bravo? Vou falar com o Carlos aqui, em outra sequência aqui. Carlos, quando eu vejo 2 pratos sujos no sofá, observação, estou vendo os pratos sujos. Não estou falando que o Carlos é preguiçoso, que o Carlos é folgado, nem nada. Estou falando, Carlos, quando eu vejo 2 pratos sujos no sofá, observação, eu fico irritado, eu fico muito irritado. Sentimento. Eu preciso que você participe da organização da casa. Necessidade, organização. Você poderia colocar as louças sujas na pia, por favor? Tá vendo? Até quando eu fico bravo, se eu coloco tudo isso, eu não estou agredindo o Carlos, eu estou trazendo várias informações importantes para saber o que eu preciso e tudo mais. E para fechar, essa aqui, que é bem próxima da dele ali, que a gente assistiu no começo.
também os 4 elementos presentes. Aline, você me interrompeu 2 vezes na daily de ontem, inclusive, em uma delas você falou que eu estava falando merda. Ela falou exatamente com essas palavras, e uma observação. Aline, quando você faz isso, eu me sinto bem irritado e desrespeitado. Sentimento. Eu acho fundamental você se posicionar quando discordar de mim, porém de maneira respeitosa. Trouxe a minha necessidade de respeito. Pedido agora. Das próximas vezes, eu queria te pedir 2 coisas. Você poderia esperar eu concluir minha fala e também poderia apresentar a sua ideia de uma maneira construtiva, por favor? Tô puto com a Aline, trouxe que eu tô puto, que eu tô irritado, que eu me senti desrespeitado, mas trouxe exatamente o que eu preciso dela, que forma que eu preciso dela. Olha que gostoso que é brincar de construir essas frases com esses elementos. É muito legal, você pode usar em qualquer situação. Bom, tem algumas dicas aqui, tá? Primeiro, vocês viram que não adianta chegar para conversar sem se preparar. Se prepara antes. Respira, oxigena bem seu cérebro, separa o que é fatos, o que é julgamento de observação, identifica aquelas historinhas que você se conta, sabe? Eu vou falar com a Fabiola, ela é folgada. Eu vou falar com a Marina. Nossa, a Marina é tão teimosa. Pensar dessa forma só te atrapalha. Separa o que você precisa da Fabiola, o que você precisa do Gustavo, da Marina. Separa as historinhas, você se conta dos fatos. Então, precisa ter um exercício ali para separar esses 4 elementos. Aí, durante a conversa, o seu cuidado é de não ficar impondo, não ficar julgando, não ficar trazendo... Cria um objetivo mútuo. Olha, Gustavo, eu quero discutir tal assunto com você. Preciso que essa situação seja tratada de uma forma diferente, seja tratada de uma forma mais habilidosa. Então, cria um objetivo mútuo ali. E explorar o caminho dos outros também. Às vezes a pessoa está fazendo aquilo, alguma coisa está acontecendo, e quando a gente explora o caminho dos outros, aí é uma conversa de verdade, mesmo que seja uma conversa difícil. E tem o pós também, o antes, o durante e o depois. O depois precisa ficar claro. Quais são os próximos passos? Então tá bom. Então, Marina, combinamos isso aqui, é isso mesmo, vamos fazer dessa forma. Se isso acontecer de novo, eu me comprometo a fazer assim, tudo bem para você? Se acontecer de novo, você se compromete a fazer assim? Fechou? Fechou. Estamos combinados? Não preciso ser o melhor amigo da pessoa, não preciso amar a pessoa, eu só preciso deixar claro o que a gente combinou e me comprometer, e a pessoa também. E aí a gente está usando a CNV na prática, no dia a dia, e ela funciona em muitas situações, ela salva várias situações. Bom, a gente não vê as coisas como elas são, né, gente? Às vezes a gente vê as coisas como nós somos. Às vezes a gente acha que a nossa verdade é a única verdade. Então, a CNV também traz isso. Ela expande a nossa forma de entender as coisas. Tem aqui vários livros que vão junto com esse conteúdo aqui para vocês, tá? Esses livros todos são ótimos para esse assunto. Tem um TED, assistam esse TED. Tem um exemplo legal da filha com a mãe, como ela usou a CNV, uma delícia, tá? E é isso, aqui no final tem meus dados, @bsbrandão em todas as redes, vocês me acham, me adiciona lá. E Flow Foco, que é a minha consultoria, também adiciona ali no Twitter e no Insta, Flow Foco, que eu sempre estou colocando conteúdos, eu vou disponibilizar essa palestra lá também. E esse sou eu, depois eu não costumo perder tempo falando de mim, porque está tudo aí nessa apresentação. É isso, pessoal. Muito obrigado, adorei trocar com vocês.